Mística Cidade de Deus, tomo 2. Já estamos começando agora o 4º livro. Contém os receios de São José ao conhecer a gravidez de Maria Santíssima, o nascimento de Cristo Nosso Senhor, sua circuncisão, a adoração dos reis magos, a apresentação do menino Jesus no templo, a fuga para o Egito, a morte dos inocentes e volta a Nazaré. Capítulo 1 do 4º livro, do tomo 2. São José nota então a gravidez de sua esposa, a Virgem Maria, e entra em grande perplexidade, pois não tivera parte nela. Amor de São José por Maria. Corria já o 5º mês da sagrada gravidez da princesa do céu, quando o castíssimo José, seu esposo, começou a reparar um tanto na diferença do seu corpo virginal. Na perfeição e elegância natural da divina esposa, como acima disse, podia-se ocultar menos e tornava-se mais visível qualquer alteração. Certo dia, ao sair Maria Santíssima de seu oratório, São José, preocupado, a observou e verificou com maior certeza a novidade, sem que a razão pudesse negar o que aos olhos era tão evidente. Uma flecha dolorosa, então, transpassou até o mais íntimo do coração do homem de Deus, sem encontrar alívio nos motivos que, ao mesmo tempo, concentraram-se em sua alma. O primeiro era o amor castíssimo, porém muito intenso e verdadeiro, que dedicava sua fidelíssima esposa, e que desde o princípio arrebatara seu coração. Daí em diante, a agradável convivência e inigualável santidade da grande senhora havia estreitado sempre mais este laço, que prendia a alma de São José ao devotamento por sua esposa. Sendo ela tão perfeita na modéstia e humilde reserva, com o respeitoso cuidado de servi-la, São José tinha o natural e afetuoso desejo de ser correspondido pelo amor de sua esposa. Assim ordenou o Senhor, para que este recíproco agrado mais estimulasse o santo a servir e estimar a Divina Senhora. Sobressalto de São José. Como o fidelíssimo esposo e depositário do sacramento que ainda lhe era oculto, cumpria São José esta obrigação. Quanto mais atento a servir e venerar sua esposa, quanto mais puro, casto, santo e justo era seu amor, tanto maior era o desejo de que ela lhe correspondesse. É verdade que nunca o manifestou, nem lhe falou sobre isso, tanto pela reverência que lhe inspirava a humilde majestade de sua esposa, como porque seu trato, conversação e pureza mais do que angelical nunca lhe suscitara qualquer dúvida a respeito. Quando, porém, se viu nessa perplexidade, entrando-lhe pelos olhos a novidade que não podia negar, partiu-se-lhe a alma pelo sobressalto. Apesar de ter certeza do estado de sua esposa, não se permitiu maior raciocínio do que aos olhos era irrecusável. Sendo homem santo e reto, ainda que percebia o efeito, suspendia o julgamento da causa, pois se chegasse à convicção de que sua esposa tinha culpa, sem dúvida morreria de dor. Sofrimento de São José. A este motivo acrescentou-se a certeza de não ter participado naquela gravidez. Em consequência, a desonra seria inevitável quando se tornasse conhecida. Esta preocupação era tão mais penosa quanto mais generoso e honrado era seu coração. Sua grande prudência aliviava quão dolorosa seria a infâmia própria e de sua esposa se tivessem que sofrê-la. A terceira causa que mais afligia o santo esposo era o risco de entregar a esposa. Se fosse reconhecida culpada desse crime, podia ser apedrejada. Pela lei, era este o castigo das adúlteras. Estas considerações punham o coração de São José sobre pontas de aço, ferindo-o de uma pena ou de muitas reunidas. Não encontrava, no momento, outro alívio senão a confiança que depositava em sua esposa. Entretanto, todos os sinais testemunhavam a nunca esperada novidade, e não se oferecia ao santo homem explicação satisfatória.
Como não se atrevia a confiar sua dolorosa aflição a pessoa alguma, viu-se cercado pelas dores da morte. E sentia por experiência que o ciúme é implacável como o inferno. Perplexidade do santo. Queria refletir a sós e a dor impedia-lhe o raciocínio. Se o pensamento desejava seguir a linha das suspeitas, tudo se desvanecia como gelo sob o sol, ou como a fumaça pelo vento, ou se lembrar da indiscutível santidade de sua recatada e prudente esposa. Se queria cortar a afeição de seu castíssimo amor, não podia, porque sempre a considerava digna de ser amada. A verdade, ainda que oculta, tinha mais força para atrair do que o aparente engano de infidelidade para o afastar. Não era possível quebrar aquele vínculo fortalecido com fiadores tão abonados como a verdade, razão e justiça. Abrir-se com sua divina esposa não achava conveniente, nem o permitia aquela seriedade divinamente humilde e inalterável que nela se ostentava. Ainda que via mudança de seu físico, o proceder tão puro e santo não correspondia ao descuido de que se pudera presumir. Tal culpa não se ajustava com tanta pureza e equanimidade. Discrição, santidade, todas as graças reunidas que cada dia cresciam mais e mais em Maria Santíssima. E oração de São José. De suas penas apelou o santo, expôs José para o tribunal do Senhor por meio da oração. Pondo-se em sua presença, disse: Altíssimo Senhor e Deus eterno, não são ocultos à vossa divina presença meus desejos e gemidos. Encontro-me em combate com violentas ondas, que através dos sentidos feriram meu coração. Eu o entreguei com toda confiança à esposa que recebi de vossas mãos. Confiei em sua grande santidade. E os sinais que nela vejo me enchem de dor e medo de ver frustradas as minhas esperanças. Ninguém que até hoje a conheceu pode duvidar do seu recato e excelentes virtudes, mas tampouco se pode negar que está grávida. Julgar que foi infiel e vos ofendeu será temeridade em vista de tão peregrina pureza e santidade. Negar o que a vista me assegura é impossível, mas não o será morrer pela força desta dor. Se aqui não estiver escondido um mistério que não compreendo. A razão a desculpa, os sentidos a condenam. Ela me esconde a causa da gravidez que vejo. Que hei de fazer? Em nosso desposório concordamos mutuamente no voto de castidade que ambos prometemos para a vossa glória. Se fosse possível que houvesse violado esta promessa, eu defenderia vossa honra e por vosso amor renunciaria a minha. Como, porém, poderia ela conservar tal pureza e santidade em tudo mais se houvesse cometido tão grave delito? E como, sendo tão santa e prudente, me esconde este sucesso? Suspendo o juízo e me detenho, ignorando a causa do que vejo. Derramo em vossa presença meu aflito espírito a Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Recebei minhas lágrimas como sacrifício aceitável, e se minhas culpas mereceram vossa indignação, obrigai-vos, Senhor, de vossa própria clemência e benignidade, e não desprezeis tão vivas penas. Não julgo que Maria vos ofendeu, mas sendo eu seu esposo, tão pouco posso presumir algum mistério de que não sou digno. Governai meu entendimento e coração com vossa divina luz, para que eu conheça e execute o mais aceito a vosso beneplácito. Sofrimento, preparação para a graça. José perseverou nesta oração com muitos outros afetos e súplicas, apesar de haver pensado que na gravidez de Maria encerrava-se algum mistério que ele ignorava. Não podia ter disso certeza. Não tinha maiores provas das que lhe ofereciam, para o presumir e se libertar da suspeita de haver culpa naquela gravidez. Não obstante, todo o respeito pela santidade da divina esposa e senhora. Deste modo, não lhe veio o pensamento de que ela podia ser a mãe do Messias. Algumas vezes suspendia as dúvidas, outras vezes a evidência as reforçava. Flutuava arrastado por impetuosas ondas de um lado para o outro. Em seguida, como náufrago, vencido, costumava quedar-se em penosa imobilidade.
Não se determinava a crer nem em uma e nem em outra coisa, para vencer a dúvida, aquietar o coração e agir com a certeza de alguma delas. Este grande sofrimento de São José é evidente prova de sua incomparável prudência e santidade. Essa provação tornou-o idôneo para a singular graça que Deus lhe preparava. A atitude da Virgem. Quanto se passava em segredo no coração de São José, era conhecido pela princesa do céu que tudo via nela pela luz da ciência e luz divina que possuía. Ainda que seu santíssimo coração se enchia de ternura e compaixão pelo que seu esposo sofria, não lhe dizia palavras sobre isso. Servia-o, porém, com grande submissão e cuidado, enquanto o homem de Deus a observava com a ansiedade que jamais homem algum sentiu. Servindo à mesa e em outras ocupações domésticas, a grande senhora, ainda que sua gravidez não lhe dava incômodo algum, fazia alguns movimentos e tomava posições que a tornavam mais visível. São José tudo notava e mais se certificava da verdade para a maior aflição de sua alma. Não obstante ser santo e reto, desde que se desposara com Maria Santíssima, deixava-se respeitar e servir por ela, mantendo a autoridade de chefe, ainda que temperada com rara humildade e prudência. Enquanto ignorou o mistério da pessoa de sua esposa, julgou que devia mostrar-se superior com a conveniente moderação. Não queria discordar dos antigos pais e patriarcas, a quem as mulheres eram obedientes e submissas. Teria razão para proceder assim se Maria Santíssima, Senhora Nossa, fosse como as demais mulheres. Mas apesar de tão diferente, não houve jamais alguma tão obediente, humilde e submissa ao marido quanto foi a eminentíssima rainha ao seu esposo. Servia-o com incomparável respeito e pontualidade. Sabendo da inquietação que o preocupava a respeito de sua gravidez, nem por isso deixou de fazer todas as suas obrigações, nem procurou dissimular ou esconder seu estado. Estes rodeios, artifícios e duplicidade não se harmonizavam com sua sinceridade e candidez angélica, nem com a generosidade e grandeza de seu nobilíssimo coração. Maria não se justifica. Bem pudera a grande senhora alegar a seu favor a verdade de sua absoluta inocência. Poderia recorrer ao testemunho de sua prima Santa Isabel e Zacarias, pois se São José suspeitasse de sua inocência, atribuiria sua culpa àqueles meses em que estivera ausente. Por esta prova e outras, mesmo sem revelar o mistério, poderia se justificar e livrar São José daquela perplexidade. Nada disso fez a mestra da prudência e humildade. Não concordava com essas virtudes o defender-se, nem abonar tão misteriosa verdade com seu testemunho pessoal. Com grande sabedoria, tudo remeteu às disposições divinas. A compaixão por seu esposo e o amor que lhe dedicava inclinavam a consolá-lo e aliviá-lo, mas não fez, desculpando-se ou escondendo sua gravidez. Procurou confortá-lo, servindo com o maior carinho, perguntando-lhe o que desejava que ela fizesse, e outras demonstrações de submissão e amor. Muitas vezes o servia de joelhos, ainda que tudo isso desse algum consolo a São José. Por outro lado, mais ainda o afligia, considerando as muitas razões que tinha para amar a quem não podia, quem com certeza atribuía ofensa contra ele. A Divina Senhora orava continuamente por ele, pedindo ao Altíssimo que o consolasse. Ao mesmo tempo, resignava-se inteiramente à vontade de Deus. Maria e José, modelos de virtude. Não podia São José ocultar de todo o seu acerbo sofrimento. Muitas vezes ficava pensativo, triste, parado, e sob a influência desta dor falava sua divina esposa com um pouco mais de severidade do que antes. Isto era inevitável, efeito de seu aflito coração e não indignação ou vingança. O que nunca chegou a seu pensamento, como se verá adiante. A prudentíssima senhora, porém, nunca mudou o semblante, nem fez demonstrações alguma de ressentimento, mas ao contrário, cuidava melhor do bem-estar de seu esposo.
Servia-o à mesa, trazia-lhe o assento, a comida, servia-lhe a bebida. Depois de fazer tudo isso, com incomparável encanto, São José a mandava sentar-se e a cada momento crescia-lhe a certeza de que se encontrava grávida. Não há dúvida de que esta ocasião foi uma das que mais provaram não só a São José, como também a princesa do céu. Revelou-se então a profundíssima humildade e sabedoria de sua alma santíssima, e teve o Senhor a oportunidade para exercitar e experimentar suas virtudes. Não lhe mandava guardar segredo sobre o mistério de sua gravidez, nem lhe manifestar a sua divina vontade tão claramente como em outros casos. Parece que Deus tudo confiou à ciência e divinas virtudes de sua esposa eleita, deixando-a agir por elas, sem outra especial iluminação. A divina providência proporcionava a Maria Santíssima e a seu fidelíssimo esposo José ocasião para que cada qual, respectivamente, exercitasse com atos heróicos as virtudes que lhes havia infundido. A nosso modo de entender, Deus deleitava-se com a fé, esperança, amor, humildade, paciência, silêncio e serenidade daqueles cândidos corações no meio de tão dolorosa aflição. Exaltava sua glória, dava ao mundo este exemplo de santidade e prudência e ouvia os doces clamores da Mãe Santíssima e de seu castíssimo esposo. A ele tão agradáveis, fazia-se de surdo a nosso modo de entender para continuar a ouvi-los e protelando responder-lhes até o tempo oportuno e conveniente. Doutrina da Santíssima Rainha e Senhora Nossa. Deus governa as criaturas. Minha filha caríssima, os pensamentos e desígnios do Senhor são altíssimos. Sua providência com as almas é forte, suave e admirável no governo de todas, especialmente de seus amigos escolhidos. Se os mortais acabassem por compreender o amoroso cuidado que este Pai das misericórdias emprega em dirigi-los e guiá-los, não seriam tão solícitos por si próprios. Não se afogariam em tão molestas, inúteis e perigosas inquietações com as quais se criam dependências de outras criaturas. Entregar-se-iam seguros à sabedoria e amor infinitos, que com doçura e suavidade paternal cuidaria de todos seus pensamentos, palavras, ações e de quanto lhes convém. Não quero apenas que conheças esta verdade, mas também que entendas como o Senhor, desde a eternidade, tem presentes em sua mente divina todos os que, nas diversas épocas e idades, serão predestinados. Com infalível força de sua infinita sabedoria e bondade, vai dispondo e encaminhando todos os bens que lhes convém, para finalmente ser conseguido o que para eles determinou. Deixar-se governar por Deus. Por isto é tão importante a criatura racional deixar-se dirigir pela mão do Senhor, entregando-se totalmente às suas disposições divinas. Os homens mortais ignoram os próprios caminhos e onde irão acabar. Em sua incipiência não podem, só por si, escolhê-los sem grande temeridade e perigo de se perderem. Mas quando se entregam de todo o coração à providência do Altíssimo, reconhecendo-o como Pai, de quem são filhos e criaturas, ele se constitui seu protetor, amparo e governador. Falo com tanto amor que deseja que a terra e o céu conheçam pertencer-lhe o ofício de governar os seus, e aqueles que se lhe entregam com confiança. Se Deus fosse capaz de sofrer ou sentir ciúmes pelos homens, os teria de que outra criatura tomasse parte no cuidado das almas e de que estas procurassem o que necessitam em alguém fora do mesmo Senhor, que toma isso por sua conta. Não poderiam os homens ignorar esta verdade se considerassem o que entre eles mesmos faz um pai por seus filhos, um esposo por sua esposa, um amigo pelo outro, um príncipe pelo favorito a quem ama e quer honrar. Tudo isto nada é em comparação do amor de Deus pelos seus e do que quer e pode fazer por eles. Providência especial pelas almas fiéis. Ainda que em geral os homens creiam nesta verdade,
Ninguém pode compreender qual é o amor divino e suas particularidades e seus efeitos, pelas almas que totalmente se submetem e entregam à sua vontade. Mesmo o que tu compreendes não é possível nem conveniente manifestar, mas não o percas de vista. Diz o Senhor, que não se perderá um cabelo de seus escolhidos, porque a todos tem contado. Ele guia seus passos para a vida e os desvia da morte. Atende às suas obras, corrige seus defeitos com amor. Adianta-se aos seus desejos, antecipa-se em seus cuidados. Defende-os nos perigos, consola-os na serenidade, conforta-os nos combates, assiste-os nas tribulações, preserva-os do erro com sua sabedoria. Santifica-os com sua bondade, fortalece-os com seu poder, sendo infinito, nada pode resistir, nem impedir sua vontade. Faz o que pode e pode tudo o que quer, e quer dar tudo ao justo, que está em sua graça e somente nele confia. Oxalá alguém pudesse ponderar quais e quantos bens derrama num coração assim disposto para recebê-los. Oh, meu Deus, que lindo! Resignação total. Se tu, minha amiga, meu amigo, queres que eu te alcance essa felicidade, imita-me com verdadeiro cuidado e desde hoje emprega-o todo em conseguir verdadeira resignação à divina vontade e divina providência. Se te enviar tribulações, penas ou trabalhos, dúvidas, recebe-os e abraça-os com serenidade de coração. Calma de espírito, paciência viva, fé e esperança na bondade do Altíssimo, que sempre te dará o mais seguro e conveniente para a tua salvação. Não escolhas coisa alguma, que Deus sabe e conhece teus caminhos. Confia em teu Pai e Esposo Celestial, que com amor fidelíssimo te protege e ampara. Considera minhas ações que não te são escondidas. Adverte que fora dos sofrimentos de meu Filho Santíssimo, o maior que padeci em minha vida foi o das tribulações do meu esposo José e de suas penas na ocasião em que estás descrevendo. Capítulo 2 do 4º livro, que está presente no tomo 2. Crescem os receios de São José. Resolve deixar sua esposa e recorre à oração. Grande sofrimento de São José. Naquela tempestade de inquietações, o retíssimo e prudente coração de São José procurava, por vezes, respirar e cobrar alento, refletindo a sós e procurando pôr em dúvida a gravidez de sua esposa. Cada dia que passava, porém, o progresso da gravidez maior certeza dela que lhe trazia. E o santo não encontrava outra explicação a que recorrer, pois da dúvida passava a maior certeza. O adiantamento do estado da divina princesa a tornava ainda mais cativante e isenta de qualquer achaque. De todo modo, aumentava sua perfeição na beleza, saúde e agilidade, e tudo se transformava em razões de maior suspeitas e maiores atrativos do castíssimo amor de José. Não podia afastar estes sentimentos que, ao mesmo tempo, o assaltavam com vagas que se entrechocavam. De tal maneira, o abateram que chegou a persuadir-se completamente da evidência. Seu espírito se conformava com a vontade de Deus, mas a fraqueza da carne sentiu a imensa dor da alma, que chegou no auge e não encontrou mais nenhum conforto para a sua tristeza. Seu rosto cobriu-se com a profunda tristeza e melancolia que o afligia. Como sofria a sós, sem procurar o alívio do desabafo, como ordinariamente fazem os outros homens, a tribulação do santo se tornava mais dura e mais irreparável pelos caminhos normais. Silêncio de Maria. O coração de Maria Santíssima sofria igualmente, mas ainda que fosse muito grande sua dor, a capacidade de seu magnânimo espírito também era maior. Tão generoso ânimo diminuía-lhe o peso das próprias penas, não porém o cuidado que lhe davam as de São José seu esposo.
Por isto propôs interessar-se mais por ele e cuidar de sua saúde e bem-estar. A prudentíssima rainha, contudo, considerava a lei inquebrantável agir sempre com plenitude de sabedoria e perfeição. Em virtude desta convicção, continuava a silenciar a verdade do mistério que não tinha ordem ainda para revelar. Apesar de ser, por este meio, a única que poderia sossegar seu esposo José, não fez para respeitar o celestial rei e guardar o sacramento. O que dependia de si, fazia quanto lhe era possível. Interessava-se por sua saúde, perguntando-lhe o que desejava que ela fizesse para o servir e aliviar da indisposição que tanto o abatia. Rogava-lhe que tomasse algum repouso, pois era justo acudir à necessidade e reparar as forças do corpo, para depois trabalhar pelo Senhor. Observava São José tudo quanto sua divina esposa fazia, ponderando consigo mesmo naquela virtude de discrição e sentindo a santa influência de seu trato e presença, e pensava: como é possível que mulher de tais costumes, em quem tanto se manifesta a graça do Senhor, me cause tal tribulação? Como esta prudência e santidade podem concordar com os indícios de haver sido infiel a Deus e a mim, que tão cordialmente a amo? Se quero despedi-la ou afastar-me, perco todo o meu consolo, meu lar e meu descanso. Se me retiro, que bem encontrarei semelhante a ela? Que consolo se me faltar o seu? Tudo, porém, pesa menos que a infâmia de tão infeliz sorte, e que de mim se pense ter cumplicidade em algum delito. Esconder-se o sucesso é impossível, porque a seu tempo tudo aparecerá. Ainda que agora o dissimule e cale, dizer-me autor desta gravidez será mentira vil contra a minha própria consciência e reputação. Não posso nem reconhecê-la minha, nem atribuí-la à causa que ignoro. Pois que farei em tal apuro? O menor mal para mim será retirar-me e abandonar minha casa antes que chegue o parto, e me deixe mais confuso e aflito, sem saber que determinação tomar, vendo em minha casa filho que não é meu. Os anjos inspiram a São José. A princesa do céu, com grande angústia, vendo a resolução de seu esposo em deixá-la e retirar-se, voltou-se para seus anjos custódios e lhes disse: Espíritos bem-aventurados e ministros do Supremo Rei, que vos exaltou a felicidade que gozais, e por sua benignidade me acompanhais como fidelíssimos servos meus e guardas, peço-vos, meus amigos, que apresenteis a sua clemência às aflições do meu esposo José. Suplicai-lhe que o conforte e olhe como verdadeiro Deus e Pai. E vós, que prontamente obedeceis suas palavras, ouvi também meus rogos, por aquele que, sendo infinito, quis se encarnar em mim. Peço-vos e suplico que sem demora acudais à aflição em que se encontra o fidelíssimo coração de meu esposo. Aliviai-o de suas penas e tirai-lhe do pensamento a resolução de partir. Obedeceram a sua rainha os anjos que ela destinou para isso e ocultamente enviaram ao coração de São José muitas inspirações santas, persuadindo-o novamente de que sua esposa era santa e perfeitíssima e dela não se devia crer coisa indigna, que Deus era incompreensível em suas obras e impenetrável em seus retos juízos, sempre fidelíssimo para os que nele confiam, a ninguém despreza e nem desampara na tribulação. Maria reza por São José. Com estas e outras santas inspirações sossegava um pouco o perturbado espírito de São José, ainda que não sabia de onde eles procediam. Como o motivo de sua tristeza, porém, não desaparecia, logo voltava a ela sem encontrar saída com razões seguras. Retomou, pois, a intenção de se retirar e deixar a esposa. Conhecendo isto, a Divina Senhora julgou necessário evitar esse perigo e suplicar o socorro de Deus com mais instância. Voltou-se ao Filho Santíssimo, que levava em si, e com íntimo afeto e fervor lhe disse: Senhor e bem de minha alma, se me derdes licença, ainda que sou pó e cinza, falarei em vossa real presença e manifestarei meus gemidos, que a vós não se podem esconder.
Justo é, Senhor meu, que eu não seja negligente em ajudar o esposo que recebi de vossas mãos. Veja a tribulação que ele sofre por vossa permissão, e não será piedade deixá-lo assim. Se achei graça aos vossos olhos, suplico-vos, Senhor e Deus eterno, pelo amor que vos inclinou a descer ao seio dessa vossa escrava, pela salvação dos homens, tenhais por bem consolar o vosso servo José e dispô-lo para colaborar no cumprimento de vossos grandes desígnios. Vossa escrava não ficará bem sem esposo, que a ampare e proteja. Não permitais, Deus e Senhor meu, que execute sua determinação e retirando-me, me abandone. Resposta de Deus. A esta súplica respondeu o Altíssimo: pomba e amiga minha, acudirei prontamente ao consolo do meu servo José, revelando-lhe por meu anjo o mistério que ignora. Poderás lhe falar com clareza tudo o que realizei em ti, não sendo mais necessário daqui em diante que guarde silêncio sobre isso. Enchê-lo-ei do meu espírito e instruirei como proceder nestes mistérios. Ele te ajudará neles e te assistirá em tudo o que te acontecer. Com esta promessa de Deus ficou Maria Santíssima confortada e consolada, dando humildes graças ao Senhor, que com tão admirável ordem dispunha todas as coisas com medida e peso. Pois, além do consolo em ficar livre daquela preocupação, conheceu a grande senhora quão útil fora para seu esposo José ter sofrido aquela tribulação que provou e dilatou seu espírito para as grandes coisas que lhe seriam confiadas. São José decide partir. Neste interim, continuava São José a resolver suas dúvidas. Havendo passado já 2 meses nessa tribulação, sentiu-se vencido pela dificuldade e disse: não encontro para minha dor meio mais oportuno do que ir-me embora. Confesso que minha esposa é perfeitíssima e nada vejo nela que não prove sua santidade, mas afinal está grávida e não compreendo este mistério. Não quero ofender sua virtude entregando à justiça da lei, mas tampouco posso esperar o desfecho do parto. Partirei logo e me abandonarei à providência do Senhor. Resolveu partir naquela noite. Para a viagem, preparou um pequeno fardo de roupas, recebera algum dinheiro por trabalhos que fizera e com esta bagagem se dispôs a partir pela meia-noite. Seja, porém, pela especial circunstância, seja pelo costume, ao se recolher, fez esta oração ao Senhor. Altíssimo e Deus eterno, Pai, Deus de nossos pais Abraão, Isaque e Jacó, verdadeiro e único amparo dos pobres e aflitos, é manifesta a vossa clemência e dor e angústia do meu coração. Conheceis também, Senhor, apesar de minha indignidade, que sou inocente de sua causa e infâmia e perigo que me ameaça o estado de minha esposa. Não a julgo adúltera, porque conheço suas grandes virtudes e perfeições, mas vejo sem dúvida que está grávida. Ignoro o modo e a causa do fato, mas não encontro saída para me sossegar. Resolvo, como menor mal, retirar-me para onde ninguém me conheça e entregue à vossa providência. Terminarei minha vida num deserto. Não me desampararei, Senhor meu Deus, eterno, pois só vejo vossa maior honra e serviço. Sofrimento e virtude de José e Maria. Prostrou-se em terra e fez voto de oferecer ao templo de Jerusalém parte do dinheiro que levava para a viagem, para que Deus amparasse e defendesse sua esposa Maria das calúnias dos homens e a livrasse de todo o mal. Tanta era a retidão do homem de Deus e o apreço que fazia da Divina Senhora. Depois desta oração, recolheu-se para dormir um pouco, antes de sair à meia-noite às escondidas de sua esposa. Durante o sono, aconteceu-lhe o que direi no capítulo seguinte. A grande princesa do céu, segura da divina palavra de seu retiro, via tudo o que São José fazia e preparava, pois o Todo-Poderoso lhe concedia essa visão. Conhecendo o voto que por ela fizera, sua bagagem e pecúlio tão pobre,
cheia de ternura e compaixão, rezou novamente por ele e com ação de graças louvou ao Senhor em suas obras e na ordem com que as dispõe acima de todo o pensamento dos homens. Permitiu o Senhor que Maria Santíssima e São José chegassem ao extremo da aflição, para que, além dos méritos que adquiririam neste longo martírio, fosse depois o benefício da consolação divina, mais admirável e estimável. A grande Senhora estava inabalável na fé e esperança de que o Altíssimo interviria oportunamente e, por isso, silenciava o sacramento do Rei, que não tinha permissão para revelar. Apesar de tudo, a resolução de São José a afligiu muitíssimo, porque se lhe representou os grandes inconvenientes de ficar só, sem arrimo e companhia que a amparasse e confortasse pela ordem comum e natural. Não pretendia receber tudo por modo milagroso e sobrenatural. Todas estas preocupações não a impediram, porém, de exercitar virtudes tão excelentes como a magnanimidade, tolerando as aflições, suspeitas e decisões de São José. A prudência, ponderando que o mistério era grande e que por si não convinha revelá-lo. O silêncio, calando como mulher forte, distinguindo-se entre todas, sabendo guardar segredo do que com tantas razões humanas a aconselhariam a falar. A paciência sofrendo, a humildade tolerando as suspeitas de São José. Nesta provação praticou ainda mais outras virtudes, e assim nos ensinou que nas maiores tribulações devemos esperar o socorro do Altíssimo. Doutrina que me deu a Rainha do Céu, Maria Santíssima. Discrição espiritual. Minha filha, a doutrina que hoje te dou, com o exemplo de meu silêncio, seja de o tomares por modelo em teu proceder a respeito dos favores e sacramentos do Senhor, guardando-os no coração o seu segredo, mesmo que te pareça conveniente manifestá-los para consolo de alguma alma. Não deves tomar tal decisão só por ti, sem consultar a Deus e depois a obediência. Estas matérias espirituais não devem ser governadas por sentimentos humanos, nos quais interferem muito as paixões ou inclinações da criatura. Há grande perigo que elas levem a julgar conveniente o que é nocivo e como serviço de Deus o que o ofende. Discernir interiormente entre os movimentos divinos que nascem da graça e os gerados pelos afetos desordenados não se consegue com o olhar da carne e do sangue. Apesar destas duas espécies de inspirações serem tão opostas, se a criatura não for muito esclarecida e morta às suas paixões, não conseguirá perceber a diferença e nem distinguir o precioso do vil. Este perigo é ainda maior se intervém alguma razão temporal e humana. Neste caso, o amor próprio e natural costuma intrometer-se, dispor e governar as coisas divinas e espirituais, com repetitivos e desastrados erros. Evitar os julgamentos. Seja, pois, regra geral, que sem minha ordem, e a não ser com quem te governa, jamais reveles coisa alguma. Já que me constitui tua mestra, não faltarei em te dar orientação e conselho nisto. Como em tudo mais, para não te desviares da vontade de meu Filho Santíssimo. Tem grande apreço pelos favores e benefícios do Altíssimo. Trata-os com magnificência. Agradece-os e aproveita-os. Estima-os mais do que todas as coisas inferiores e principalmente as de tua inclinação. O temor reverencial pelo inestimável tesouro que em mim estava depositado inclinou-me muito ao silêncio. Não obstante a natural obrigação e amor que tinha ao meu Senhor e esposo São José, a dor e compaixão pelas aflições das quais desejava libertá-lo, dissimulei e calei. Antepus a tudo o gosto do Senhor, remetendo-lhe a causa que ele reservara só para si. Com isto, aprende a jamais te desculpares,
por mais inocente que estejas no que te acusam. Empenha o Senhor confiando em seu amor. Deixa teu crédito por sua conta. E enquanto esperas, vence com paciência, humildade, ações e palavras mansas a quem te ofende. Acima de tudo, te advirto a nunca julgares mal de ninguém, ainda que tenhas indícios para isso. A caridade simples e perfeita te ensinará a encontrar prudente saída para tudo e a desculpar as faltas alheias. Para isto, Deus apresenta o exemplo de meu esposo São José. Ninguém, mais do que ele, teve tantos indícios e ninguém foi mais prudente em suspender o julgamento. Pela lei da caridade discreta e santa, é prudência e não temeridade remeter-se a causas superiores que não se alcançam, antes que julgar e culpar o próximo no que não é certamente culpa. Não te dou aqui doutrina particular para os unidos em matrimônio, porque a podem tirar do exemplo de toda a minha vida. Desta que acabo de dar, todos podem se aproveitar, ainda que agora destino-a para teu aproveitamento, que desejo com especial amor. Ouve-me, caríssima, e põe em prática meus conselhos e palavras de vida.